Da última vez que nos reunimos aqui, falamos sobre o medo e sobre se é possível ficar-se completamente livre do medo, reação que ocorre ao percebermos um perigo. Essa manhã desejo discorrer a propósito do sofrimento, porque o medo, o sofrimento e aquilo que chamamos amor andam sempre juntos. Se não compreendemos o medo, não podemos compreender o sofrimento, nem tampouco conhecer aquele estado de amor isento de contradição e atrito. Extinguir o sofrimento é dificílimo, porque o sofrimento está sempre conosco, numa ou noutra forma. Desejo, pois, aprofundar esse problema. Mas pouco significarão minhas palavras se cada um de nós não examinar o problema dentro de si próprio, sem concordar nem discordar, porém simplesmente observando o fato. Se o pudermos fazer realmente, e não apenas teoricamente, então talvez nos seja possível compreender o imenso significado do sofrimento e, dessa maneira, lhe pôr fim. Através dos séculos, o amor e o sofrimento sempre andaram de mãos dadas, predominando ora um, ora o outro. Aquele estado a que chamamos amor, depressa passa e de novo nos vemos enredados em nossos ciúmes, nossas vaidades, nossos temores, nossas angústias. Sempre houve essa batalha entre o amor e o sofrimento, e antes de examinar a questão de pôr fim ao sofrimento, impende compreender o que é paixão. Me permita assinalar que não somos um grupo de pessoas privilegiadas que, bem situadas financeiramente e dispondo de dinheiro para a viagem a esse lugar, aqui se reuniram apenas para se entregarem a um certo entretenimento intelectual. Estamos falando sobre coisas muito sérias e, portanto, cada um deve também estar seriamente interessado em examiná-las. Dizendo estar seriamente interessado, quero significar que devemos sentir a intensidade, o impulso para penetrar profundamente nessa coisa que se chama o sofrimento. Aqui estamos para descobrir por nós mesmos se é realmente possível deixarmos de sofrer, de modo que a mente fique desanuviada, clara, penetrante, capaz de pensar sem ilusão. E isso não é possível se vivemos meramente no nível das palavras, como provavelmente, em regra, acontece. Conceitos, padrões, ideais, palavras, símbolos, tudo isso tem extraordinário significado para a maioria de nós. E aí nos deixamos ficar. Parecemos incapazes de romper o nível verbal e penetrar além dele. Mas para compreendermos o sofrimento, temos de ultrapassar as palavras. Assim, enquanto eu estiver examinando esse problema, espero que também o examine intensa e claramente, sem sentimentalidade ou emocionalismo. A menos que compreendamos a paixão, eu acho que seremos capazes de compreender o sofrimento. A paixão é algo que poucos de nós realmente já experimentaram. Poderemos ter experimentado entusiasmo, que significa envolver-se completamente num estado emocional a respeito de alguma coisa. Nossa paixão é sempre por alguma coisa. Pela música, pela pintura, pela literatura, por um país, por uma mulher ou um homem. É sempre o efeito de uma causa. Quando você se apaixona por alguém, sempre fica num estado de grande emoção, o qual é o efeito daquela causa. E a paixão de que falo é paixão sem causa. É estar apaixonado por tudo, e não simplesmente por uma certa coisa. Nós, em geral, nos apaixonamos por uma certa pessoa ou coisa. E acho necessário perceber claramente essa distinção. No estado de paixão sem causa, há uma intensidade livre de todo apego.
Mas quando a paixão tem causa, há apego. E apego é o começo do sofrimento. Em geral, temos apego a uma pessoa, um país, uma crença, uma ideia. E quando o objeto do nosso apego nos é retirado, ou ainda quando perde o seu significado, nos vemos vazios e incompletos. Esse vazio, nós procuramos preenchê-lo, nos apegando a outra coisa, a qual, por sua vez, se torna o objeto de nossa paixão. Enquanto vou falando, tenha a bondade de examinar o seu próprio coração, sua própria mente. Eu não sou mais do que um espelho no qual está vendo a você mesmo. Se não deseja olhar, está perfeitamente certo. Mas se desejar olhar, então olhe você claramente, impiedosamente, com intensidade, sem nenhuma esperança de dissolver suas angústias, suas ansiedades, seu sentimento de culpa, porém com o propósito de compreender essa extraordinária paixão que sempre leva ao sofrimento. Quando a paixão tem causa, torna-se luxúria. Quando há paixão por alguma coisa, por uma pessoa, por uma ideia, por uma certa espécie de preenchimento, então dessa paixão resulta contradição, conflito, esforço, luta para alcançar ou para conservar um certo estado, ou para recuperar outro estado que existiu e se foi. Mas a paixão a que me refiro não dá nascimento à contradição, ao conflito. Não está em relação com nenhuma causa e, portanto, não é um efeito. Deixe-me te sugerir que escute simplesmente. Não tente alcançar esse estado de intensidade, essa paixão que não tem causa. Se pudermos escutar atentamente, com aquela naturalidade que se verifica quando a atenção não é forçada por meio de disciplina, porém nascida do simples impulso para compreender, penso então que descobriremos por nós mesmos o que é paixão. Há na maioria de nós pouquíssima paixão. Podemos ser lascivos, podemos estar ansiando por alguma coisa, desejando fugir de alguma coisa, e tudo isso nos confere uma certa intensidade. Mas se não estamos despertos e não buscamos acesso a essa chama da paixão sem causa, nunca seremos capazes de compreender aquilo que chamamos sofrimento. Para compreender algo, precisamos de paixão, da intensidade, da atenção completa. Onde há paixão por alguma coisa, a qual produz contradição, conflito, não se pode existir aquela chama pura da paixão. E aquela chama pura da paixão precisa existir para que possamos pôr fim ao sofrimento e dissipá-lo completamente. Sabemos que o sofrimento é um resultado, o efeito de uma causa. Amo alguém e essa pessoa não me ama. Essa é uma espécie de sofrimento. Desejo me preencher num certo sentido, mas para tanto não possuo capacidade. Ou se tenho capacidade, o mau estado de saúde ou outro fator qualquer me impede o preenchimento. Eis outra forma de amargura. Existe o sofrer da mente medíocre, da mente que está sempre em conflito íntimo, incessante, lutando e ajustando-se, tateando e submetendo-se ao sofrimento ocasionado pelo conflito nas relações e o motivado pela morte de alguém. Bem conhecemos essas diferentes formas de sofrer e todas elas resultam de uma causa. Ora, nós nunca enfrentamos o próprio sofrimento. Sempre tratamos de racionalizá-lo, explicá-lo, ou temos um dogma, um padrão de crença que nos satisfaz, que nos dá um momentâneo conforto. Alguns tomam uma certa droga, outros dão para beber ou para rezar, qualquer coisa que sirva para diminuir a intensidade, a agonia do sofrimento.
o sofrimento e a perpétua luta para fugirmos dele, eis o fato de todos nós. Jamais pensamos em extingui-lo, de modo que a mente nunca se prenda na rede da autocompaixão, nunca se veja nas sombras do desespero, não encontrando possibilidade de terminar o sofrimento. Passamos, se somos cristãos, a divinizá-lo em nossas igrejas, simbolizando nas agonias de Cristo. E se vamos à igreja para adorar o símbolo do sofrimento, ou se tentamos racionalizá-lo ou esquecê-lo, tomando uma bebida, tudo é a mesma coisa. Estamos fugindo à realidade de que sofremos. Não me refiro à dor física que a ciência moderna pode debelar com relativa facilidade. Me refiro à de natureza psicológica, que impede a clareza, a beleza, que destrói o amor e a compaixão. E é possível eliminar o sofrimento? Acho que essa eliminação depende da intensidade da paixão. Só pode haver paixão quando há total abandono do eu. Nunca poderá uma pessoa se apaixonar se não houver a completa ausência disso que chamamos pensamento. Como já vimos, o que chamamos pensamento é a reação de vários padrões e experiências da memória. E onde existe essa reação condicionada, não há paixão, não há intensidade. Só pode haver intensidade com a completa ausência do eu.